aqui então para resolver o quarto exemplo, já está feito no livro, né? A gente vai estar aqui comentando, na página 46, começa lá e vai até a página 47. Bom, a resolução dele. Na figura, exemplo 4, tá? Na figura a seguir está representada uma configuração de placas condutoras paralelas infinitas, localizadas no vácuo, de mesma densidade superficial, 4 vezes 10 na menos 8 coulomb por metro quadrado, aqui sigma, né, unidade, a representação da densidade superficial, mas de sinais opostos, uma é positivo e outra é negativo. Qual é a expressão e o módulo do vetor campo elétrico gerado por esse sistema em pontos localizados entre as placas? Bem, o que nós vamos ter que ver, pessoal? Primeiro, eu tenho uma placa positiva aqui, ela vai gerar um campo elétrico que aponta do mais para o menos. Aqui, então, vou chamar esse campo gerado pela placa 2, vou chamar essa placa de 2 e essa placa aqui de 1. Aqui é negativo, então eu sei que nessa região o campo de 1 tem essa orientação. Eu sei que campo é uma grandeza vetorial. Então, na hora de representar o campo elétrico resultante nessa região daqui, eu vou pegar o E1 e vou somar com o E2, já que eles têm o mesmo sentido. Então, basta somar dois vetores que têm o mesmo sentido. Então, vai ser sigma sobre 2E0 mais sigma sobre 2E0, visto que o campo elétrico, quando a placa é infinita, tem esse valor. Então, na hora que eu somo aqui, ó, sigma mais sigma dá 2 sigma sobre 2E0. A gente mantém o denominador e soma os numeradores. E aí corto de cima com de cima, dá sigma sobre E0. Então, essa é a primeira parte da resolução do item A. Ele quer o valor, o módulo do campo elétrico resultante. Ele quer um módulo, então eu tenho que substituir. No lugar do sigma, eu vou colocar ali o valor que ali se encontra. Tá? O valor que ali se encontra, que é 4 vezes 10 na menos 8, sobre o 8,9 vezes 10 na menos 12. Pronto, tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu vou dividir 4 por 8,9. Isso vai dar um valor aproximadamente igual a 4,5 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Pronto, tá. Então, dando sequência à resolução da questão 4, exemplo 4, a gente tem, o som funcionando, beleza? A gente tem no item B, para descrever o movimento, pode-se determinar a função de coordenada y em relação à trajetória x da partícula de acordo com o referencial estabelecido. Veja a figura a seguir. Então, para fazer aqui, a gente vai então agora estabelecer um movimento da partícula carregada negativamente com carga 2 vezes 10 na menos 8 coulombs e massa 3 vezes 10 na menos 4 kg, lançada paralelamente às placas e entre elas com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ele dá a constante de permissividade, dá a gravidade, a gente já tinha isso, já podemos usar então aqui. Vamos desenhar aqui a relação. A gente tem em cima a placa positiva, embaixo a placa negativa. Vamos fazer aqui o eixo Y, aqui o eixo X, para poder construir a função, que é o que ele está pedindo para nós aqui. A carga é negativa e é lançada aqui com uma velocidade inicial horizontal na direção X. E como essa carga é menor que zero, é negativa, vai descrever uma trajetória parabólica, curvada para cima, certo? Com curva voltada para cima. Bom, esse movimento que a gente tem aqui, né, na direção vertical, já que as placas são paralelas, é um movimento uniformemente variado. A velocidade inicial na direção do Y, nessa direção, ó, é zero. Não tem velocidade inicial na direção Y. Então, para eu achar essa relação aqui, eu vou pegar essa função ΔX igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. A função do segundo grau que vincula a posição do corpo com o passar do tempo. Então, esse ΔX aqui é o Y e o T é o X nesse gráfico.
Bom, para isso então, a velocidade inicial que o corpo tem na direção y é zero, então isso aqui vai sumir. Nós vamos ter que descobrir qual a aceleração do corpo. Para isso, para eu achar a aceleração, para poder jogar aqui dentro, eu vou ter que usar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quais são as duas forças que estão atuando sobre essa carga? Tem a força peso, que puxa ela para baixo, e tem a força elétrica, que puxa ela para cima. Bom, quanto que vale a força peso? É a massa vezes a gravidade. A massa da carga é 3 vezes 10 na menos 6 quilograma, foi dado. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, foi dada. Então isso vai nos dar 3 vezes 10 na menos 5 newtons, esse é o peso. Me falta a força elétrica, A força elétrica é o FEC, lembra? E vezes Q. O E a gente já achou, tá aqui, ó, 4,5 vezes 10 na 3. A carga foi dada no enunciado, 2 vezes 10 na menos 8. Então, a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 na menos 5 newtons. Tu vê que ela é maior que o peso, por isso que a carga vai subir. Como a força elétrica é maior que o peso, a carga vai fazer uma curva para cima. E aí a minha força resultante vai ser a maior força menos a menor, que é massa vezes aceleração. E aí nós vamos descobrir a aceleração que está faltando para a gente, para chegar na construção da função. Então, vou fazer aqui em cima, certo? Para concluir esse item. Eu sei que a força elétrica menos o peso igual a massa vezes a aceleração. A força elétrica eu sei que é 9 vezes 10 na menos 5. O peso eu sei que é 3 vezes 10 na menos 5. A massa eu sei que é 2 vezes 10 na menos... Não, a massa não é 2 vezes 10 coisa nenhuma. A massa foi dada, está aqui, é 3 vezes 10 na menos 6. 3 vezes 10 na menos 6. Então, quem será a aceleração? 9 menos 3 dá 6 vezes 10 na menos 5, dividido por 3 vezes 10 na menos 6. Vamos simplificar aqui. Eu vou apagar o resto do que a gente tem aqui, ó. E aí, a aceleração vai ser 6 dividido por 3 dá 2. 10 na menos 5 dividido por 10 na menos 6 dá 10 na 1. Metro por segundo ao quadrado, ou 20 metros por segundo ao quadrado. E aí eu volto lá, ó, delta x igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Esse VO na direção vertical, que é para onde vai ter um movimento uniforme nessa direção, é zero. Então isso aqui some. Aí o delta x vai ser igual à aceleração, que é 20 vezes o t ao quadrado sobre 2. O t é uma variável, estou construindo uma função, e aí 20 dividido por 2 dá 10 t ao quadrado. Esse vai ser o delta x e essa vai ser a descrição do movimento desse corpo. 10t ao quadrado é o delta x, certo? Bom, tá aí então a resolução desse item e da questão, o exemplo 4 do teu livro. Agora é trabalhar, fazer exercício, indicar as dúvidas, trazer as dúvidas para mim e mandar ver. Nós temos prova daqui a pouquinho, né? Segue lá, segue estudando. Vamos lá, estou aí para te ajudar.